Terceiro tópico, a escrita precisa ser encarada como um projeto. O que é um projeto, né? Como definição, projeto é tudo que tem início, meio e fim e você não faz rotineiramente. Da onde vem essa definição, né? Eu sou formada em administração e sou especialista em metodologias e processos. Justamente é tudo o que faz... Eu sou especialista em transformar atividades confusas em atividades claras que qualquer pessoa possa executar. Por isso que me ajudou bastante eu conseguir pegar todo o meu pensamento de como eu criava as minhas histórias e conseguir transformar isso numa metodologia para que todas as pessoas que vissem essa metodologia, aprendessem, conseguissem também criar suas histórias. Isso me ajudou muito. Mas, enfim, dessa definição a gente tem os projetos. Os projetos, eles precisam ter início, meio e fim, ou seja, tem uma data de início definida, eu vou esquecer o nome, mas um marco no meio ali para dizer, olha, nós estamos avançando e vamos terminar no tempo fim, né? É encarar assim e focar que, olha, gente, dentro de uma empresa, um projeto movimenta pessoas, equipes específicas, você vai tomar conta desse projeto. Na sua vida como escritor, você movimenta a sua agenda, a sua vida e a sua prioridade passa a ser aquela história. E olha, quando você já tem o seu planejamento e essa história vai ser escrita mais rápido, isso não significa que você vai passar o resto da vida, porque tem muita gente que pensa nisso, se eu vou dar prioridade para minha história e a minha faculdade, e o meu trabalho, né, e a minha escola, que para quem ainda tá na escola, e a minha pós, meu mestrado, né, o que eu faço? Gente, eu tenho alunos que eles fazem faculdade de medicina. Vocês têm noção do que é faculdade de medicina? Eles fazem faculdade de medicina e fazem a jornada ao mesmo tempo. Claro, é penoso. Às vezes eles precisam ficar final de semana. Tem gente, às vezes, que me entrega atividade um pouco mais tarde. Mas porque o foco é conseguir terminar aquela história. Mas é uma coisa que eles ficam, no máximo, um mês e meio nisso. Não é pra sempre. Muita gente acha que quando eu falo sobre dar prioridade à sua história, é você esquecer que você tem as outras coisas pra fazer pra sempre. Não! A história, ela tem um tempo pra terminar. E se você, por exemplo... eu também não sou dessa forçação de barra que... se meu aluno consegue fazer faculdade de medicina junto com escrever uma história, você também tem que conseguir. Não, eu acho que cada um tem a sua limitação. Se você também não consegue fazer junto com o período de faculdade, tudo bem. Por que você não pega, então, se planeja pra você fazer no seu período de férias? Né? Tem lá um mês pra fazer. O que você consegue escrever? Você talvez não consiga escrever a saga inteira da sua história naquele um mês de férias. Mas será que você já não consegue escrever e lançar um one shot? Ou um arco daquela sua história? Um conto, pelo menos, que seja, pra começar, dividir ela em várias fases e ir lançando os volumes? O que você consegue fazer dentro das suas possibilidades? Tudo isso é respondido no planejamento, pelo menos quando os meus alunos fazem lá o planejamento da jornada para escritor. Porque você consegue ter domínio da sua história, entender todo o arco dela e o que você vai contar para aquele seu leitor. Dá tempo, encaixa isso na sua rotina. Dá tempo de escrever toda a saga nesse período que eu tenho, nesse projeto que eu tenho? Dá. Então, o projeto inteiro da história vai ser eu escrever ela do início ao fim. Olha, não dá tempo de eu escrever tudo, eu vou ter que fasear. E o tempo que eu tenho é só as férias de dezembro, que, digamos, sei lá, é a maiorzinha que a gente tem, né? Que dá, às vezes, 15 dias, 20 dias, mais ou menos, assim, férias de faculdade, etc. Não tirou férias do trabalho, mas já tirou férias da faculdade? Então usa aquele momento das férias da faculdade para você escrever. Você já vai planejando ali um pouco de cada vez até chegar nas suas férias, já tá com o seu planejamento pronto, dedica aquele momento só para escrita. E é um projeto, vamos supor, a gente tá agora em setembro, né? De setembro a novembro eu vou planejar minha história. 3 meses. 3? Setembro, outubro, novembro. Isso. Vou planejar a minha história. Aos pouquinhos, vou lá, tópico 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4, consegui planejar a história. Chegou dezembro, passou toda aquela confusão de prova e etc, que você não consegue nem olhar pra mais nada, a não ser a faculdade, e fora quem trabalha em paralelo, passou daquele momento, pronto, agora eu vou sentar pra escrever de dezembro a meio de janeiro, a início do carnaval. Pronto, eu tenho ali um mês, vou escrever tantos acontecimentos, isso vai me dar um one shot, vai me dar um livro, o primeiro volume daquela história e etc. Pronto, terminei a minha V1. E agora? Tem as outras fases da escrita, revisão. Qual é a próxima férias? Férias de julho. Então eu vou deixar a minha história de stand-by todo esse período pra em julho eu começar a escrever.
planejamento de projetos. Por mais que dure um tempo, né, eu tô falando aí quase um ano pra você lançar a sua história, ainda assim, ela vai sair da gaveta um momento, porque você tem um projeto definido. Em março eu vou fazer essa primeira etapa do projeto, em dezembro eu vou fazer essa outra, mas isso não significa você abandonar a sua história ou largar ela no meio do caminho. E cada fase você faz no momento que você tá disponível pra fazer, sem se atropelar. A questão é você realmente enxergar a sua história, ter todas as fases da escrita muito bem definida e você conseguir colocar aquela metodologia no papel. Ju, você falou que eu conseguiria fazer em 20 semanas, mas aí você já contou muito mais tempo. Claro, se você quer cumprir o desafio, como os meus alunos cumprem, eles conseguem colocar uma história no ar em 20 semanas. Tem lá qual tipo de história, como escrever aquela história, etc. Mas você não é obrigada a fazer isso, até porque cada um tem seu tempo. Então, se você não pode nas 20 semanas, se você não consegue ser hardcore e virar madrugada e não sei o que, nesse projeto de 20 semanas, ok, você pode também fazer no seu tempo, mas com certeza vai ser de uma forma mais acelerada se você fizer com planejamento e metodologia do que simplesmente com deixa a vida me levar. Porque no deixa a vida me levar, você não planeja, você não separa o seu tempo de escrita, você não separa o seu tempo de revisão e você fica nesse looping pra sempre e acaba que no final das contas você nem escreve a sua história.